E aqui também. Pode começar, professor. Então, queria dar boa tarde a todas e a todos presentes. Agradecer em nome do seminário, né? Esse é o 9º seminário interdisciplinar em Sociologia e Direito. Então, a gente está consolidando uma linha de pensamento crítico, né? nas universidades. É um evento que, há 9 anos seguidos, vem ocorrendo. Então, e tem se ampliado cada vez mais, desperta o interesse de programas de pós-graduação em todo o país. Isso nos deixa muito satisfeitos. E o tema desse ano, que é justamente não humanos e desumanos, tomou como foco os direitos não humanos, né? Ou seja, o direito dos animais, o direito da flora, o direito dos ecossistemas, né? E isso significa dizer também que é uma ampliação da própria ideia de direito, né? Então, consequentemente, uma reformulação de uma democracia onde a vida não humana seja também considerada. E a natureza deixe de ser vista como patrimônio ou como recurso, né? Então, nesse sentido, essa 4ª mesa temática do Fórum de Direitos Não Humanos vai tratar da vida de gado, né? Ou seja, as críticas à cadeia de produção agropecuária, que é não só é uma das principais elementos da fronteira agrícola, como é também uma cadeia alimentar que ganha proporções imensas no Brasil, né? Basta a gente calcular a quantidade de gado que existe. Se a gente fizer a pergunta se existe mais boi ou seres humanos no país, muita gente vai ficar em dúvida. Mas eu respondo, existe mais boi. Então, de fato, é impressionante a cadeia da agropecuária. Com isso, quero agradecer a presença da mesa, com a Cais, que é graduada em Ciências Econômicas, vegana, fundadora do Movimento Nação Vegana, do Rafael Speck, que é doutorando em Direito, pela pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é integrante do Observatório de Justiça Ecológica lá da UFSC. A Thaís Toches, que é repórter, ativista de direito animal e direitos humanos, regatista de animais, política especista, e já está aí no fundo dela, já tem um boizinho pendurado aqui, que eu já notei. E estamos aguardando a Vânia Plaza, que é médica veterinária, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal de São Paulo. Com certeza serão excelentes exposições. E já passo a palavra para a Cais, agradecendo muito a presença. Gratidão, professor Wilson, Rafael, todos presentes. Eu falo aqui de São Paulo, como o professor já anunciou, eu represento um movimento de ativistas muito engajadas na conscientização quanto ao antiespecismo, né, que é a garantia de direitos a todos os animais, sem discriminação. E trazendo a questão da pecuária, né, e da vida de gado, a nação ela nasceu justamente com essa luta pelos direitos dos animais exportados. Surgiu na frente do Porto de Santos em 2018, depois de alguns anos que o Porto já não trabalhava com esse tipo de atividade de exportação de animais, retomaram no final de 2017 e repercutiu muito no nosso meio de ativistas animalistas, não somente em São Paulo, mas do Brasil, né?
essa notícia e nos abalou, então nós nos envolvemos demais, né? Foram ativistas de inúmeros grupos. Nós, inclusive, nos deslocamos até a frente do porto, a cidade de Santos, fizemos inúmeras ações, advogadas animalistas entraram com ações, foi obtida uma liminar, o navio ele teve que ficar parado, assim, interferimos na atividade, né? E nós conseguimos impedir, né, por essas ações conjuntas, com a divulgação das imagens dos animais, que sensibilizou demais a população de Santos, que até nem é vegetariana vegana, mas de muitas cidades do Brasil, sensibilizou demais as condições que os animais chegavam e que eles eram embarcados, né? Esse ativismo focado, né, nos embarques de bois, né, em impedir os embarques desses bois, foi um grande momento de conscientização quanto à exploração desses animais, né, e quanto ela é desnecessária e cruel. Ali surgiu a Nação Vegana e desde então nós desenvolvemos ações de diferentes formas, ações de rua, ações virtuais. Nós estivemos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo defendendo um projeto de lei, o PL 31, de iniciativa de um dos deputados à época, Feliciano Filho, de iniciativa de impedir qualquer embarque nos portos aqui de São Paulo. Atualmente, ainda ocorrem embarques no Porto de São Sebastião. Essa lei ela não teve apoio de parlamentares. Ficamos por semanas ocupando as galerias, foi uma grande mobilização, fizemos manifestações de rua grandiosas, enfim, teve um grande envolvimento e até hoje o pessoal tem grandes recordações de lá como um marco mesmo na luta pelos direitos animais e mais especificamente contra os embarques de bois no Brasil, né, a partir dessa mobilização do PL 31 e aí no Rio de Janeiro, PL 39 e 21, né, de iniciativa também de um deputado defensor dos animais, e tivemos apoio de outros parlamentares que nem eram da causa. Então, a gente vê o quanto é poderosa essa nossa união quando nós nos dedicamos e acreditamos, né? A pecuária atualmente, trazendo para esse momento de pandemia, né? Ela desde assim, de décadas, né? Ela é considerada como a base, né? Gira grandes valores aqui no Brasil, a base da economia, infelizmente sustentada no especismo, na exploração de animais. E como o professor, né, iniciou a fala, é uma atividade que causa grandes danos ambientais, né? Há mais bois do que pessoas, e as pessoas não fazem ideia do quanto a pecuária compromete os recursos naturais, os biomas, né? A gente vê aí o Pantanal em chamas, em risco, devido à atividade intensiva da pecuária, do capital, né? Que é predatório dos recursos naturais. E a compensação, né, desse dano ambiental? Né? Que compensação que seria válida? Não há compensação. Né? A água é exportada com esses animais vivos ou mortos, né? São recursos que infelizmente a gente não vê tempo suficiente de serem regenerados, recuperados, seja a água, seja a mata nativa, sejam os animais silvestres, a flora. Então, o nosso país está ameaçado, né, com essa intensificação da pecuária, né, da produção de animais, né, do confinamento de animais para abate, falam que gado de corte, né, e também com a monocultura, né, que é uma grande responsável por dizimar inúmeras espécies de animais, polinizadores, enfim, muitas espécies de animais. A gente vê aí que o Brasil é um grande produtor de soja, de milho, né, e isso tem direta relação com a produção, confinamento, criação de animais para abate e consumo interno, exportação, mas também para exportação desses animais vivos, né?
Atualmente no Brasil, a gente tem, como eu já disse, no Porto de São Sebastião, a exportação de animais, e inclusive durante a pandemia a gente viu um aumento no número de exportações, né, de animais pelo Porto, e há ali um grupo de ativistas dedicadas, mas a gente não tem apoio, vontade política para impedir esses embarques, né? Muito pelo contrário, a gente vive um momento político em que o agronegócio tem muita força, né? Os nossos governantes, eles têm aliança com grandes produtores, né, exploradores de animais, que colaboram, né, com a degradação do meio ambiente, flexibilização de leis ambientais, diminuição de agentes que fazem a fiscalização das áreas, né, de preservação. Então, há um grande desmonte da área ambiental em âmbito federal. A gente sofre esses efeitos aqui em São Paulo, estadual, em inúmeros estados. Então, o Brasil está sob risco, né? O nosso meio ambiente ele vem sendo, de maneira acelerada, destruído. A gente também tem no Brasil as exportações de animais vivos sendo realizadas agora recentemente, no mês passado, o navio Nada, que atracou no Porto de Santos, que gerou a nossa mobilização e de onde surgiu a Nação, né? O Movimento Nação Vegana Brasil em 2018, ele atracou o mês passado no Porto de Rio Grande, embarcando os 25 mil bois no navio Nada. Capacidade de 25 mil bois. Quer dizer, na verdade, tem capacidade de 30 mil, mas ele embarcou 25, né? Então, a gente vê o quanto essa atividade ela é incentivada, e daí eles falam que há cuidados, que o bem-estar animal está presente, que os animais, eles fazem uma viagem, né, com todas as garantias de que não sofrerão, mas a gente sabe que isso é mentira. Não é possível, não é um ambiente em que os animais estejam adaptados, né? Não é um ambiente da natureza deles. Esses animais, eles vivem, né, em áreas verdes, né? E um navio, um ambiente completamente hostil para esses animais não é adequado. A gente não deseja nem que eles sejam exportados vivos e nem mortos, né? A nossa luta pelo fim dos embarques não é visando, né, que uma prática seja descontinuada, que é a exportação de animais vivos, para que uma outra seja continuada e intensificada, que é a exportação de partes de corpos de animais. Não, de maneira alguma. Nós, como ativistas antiespecistas, pessoas veganas, a gente visa a defesa dos direitos animais. E um dos direitos essenciais é a vida, é a dignidade, é o respeito, né, o não sofrimento, não submeter um ser a qualquer tipo de sofrimento. E esses animais sofrem muito nessas viagens. O navio Nada, por exemplo, tem um triturador no seu interior. Muitos animais não resistem, são triturados e despejados no mar. Aí afeta toda a vida marinha também, né? No porto de Vila do Conde, em Barcarena, né, no Pará, em 2000 se eu não me engano, em 2017, teve um grande acidente que vitimou mais de 5 mil bois e foram despejadas mais de 700 toneladas de óleo no mar. Isso afetou praias, né, do entorno. E esse mesmo risco está sujeito São Sebastião, a cidade de São Sebastião está sujeita a Ilhabela, que é uma grande referência, né, para quem visa usufruir o melhor que a natureza tem, né? Então, muitos turistas se deslocam para essas localidades, então são áreas ameaçadas com esse tipo de comércio que está sendo intensificado, e comércio à base de crueldade e exploração animal. Então, teve esse acidente em Vila do Conde, no Pará. Agora, recentemente, teve esse grande embarque de 25 mil bois em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe, a gente acompanha no mundo inteiro, as exportações de animais ocorrem, na Austrália, esses 25 mil bois que saíram do Rio Grande, né? Eles tiveram como destino países do Oriente Médio. Então lá eles ainda têm mais uma etapa, né, que é o abate segundo os preceitos, principalmente do halal, né, baseados no Alcorão.
Então, toda essa nossa luta, ela tem um fundamento, né? Que o fundamento é a garantir a dignidade desses animais. A gente luta aqui internamente para que as pessoas se conscientizem que, mantendo hábitos de exploração, de consumo de animais, elas estarão violando os direitos desses animais e também colaborando com a degradação do meio ambiente, somando forças com grandes exploradores, grandes corporações, né, que visam o lucro, somente isso, né? São práticas que devem ser revistas. A gente tem aí a agroecologia muito forte, a gente tem as práticas, as culturas, né, que trazem tradições de respeito à terra, ao solo, que não usam agrotóxicos, né, que tem uma relação de respeito com os animais. Então, a gente tem populações indígenas, a gente tem povos tradicionais, quilombolas, que devem ter essas práticas, né, suas práticas tradicionais exaltadas. Agricultura familiar também. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade especista no nosso Brasil, políticas públicas especistas completamente, mas a gente daí já traz uma nova consciência, um novo despertar, para que as pessoas se atentem e revejam os seus hábitos, né? Queria deixar aqui uma indicação de um documentário importantíssimo, né? Se as pessoas não têm empatia, sensibilidade, né, entendem que os animais existem para servir ao ser humano, revejam esse seu entendimento, porque nós também somos animais. O ser humano também é animal, sente dor, sente frio. Animais não humanos sentem dor, sentem frio, sentem medo, tudo aquilo que a gente sente, esses animais não humanos também sentem. Então, rever. Essas práticas da pecuária, né, do agronegócio, elas envolvem também situações análogas à escravidão. A escravidão são trabalhos que geram inúmeros danos a trabalhadores e trabalhadoras na indústria, né? São atividades com movimentos repetitivos. Também há uma grande violência psicológica. Essas pessoas são submetidas, né, a presenciar situações de extremo sofrimento. Isso não é positivo nem para o animal que está sendo vítima, animal não humano, e para o animal que está ali naquela situação, que muitas vezes entende que é por necessidade, né, para manter sua família, enfim. Então, tem uma indicação de documentário que é Moendo Gente, www.org.br, Moendo Gente, do Repórter Brasil. É uma continuidade daquele documentário Carne e Osso, né? Então assistam esses dois documentários, vocês podem ver o quanto o ser humano também é vítima desse comércio cruel, né, grotesco, que é o agronegócio. E o quanto nós devemos repensar as nossas práticas, né, e o que a gente financia. Tem também, quanto à monocultura, que é da cana, mas também é muito válida, né, muito válido esse documentário, Desertos Verdes, né, que fala da questão do plantio de eucalipto, a monocultura ligada ao eucalipto, né, o quanto o ser humano é vítima, né, do uso de grandes terras para produzir aquele insumo que servirá para o sustento da intensificação, né, da destruição. Então, agradeço, né, a oportunidade. A gente tem muito a conversar sobre toda essa questão que gera grande dano aos nossos biomas, às nossas vidas, as vidas dos animais não humanos. Me coloco à disposição e gratidão a vocês, né, por estarmos juntos nessa, defendendo os animais. Wilson, está cortado o seu microfone. Tá. Eu esqueci de ligar o microfone. Eu estava agradecendo a Cássia pela fala, sobretudo pela emoção que ela transmite ao fazer os comentários dela. É o Rafael agora, não é isso? Então, professor Rafael, muito obrigado por ter vindo. Lhe passo a palavra. Estão me ouvindo?
Sim. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite feito pelo professor Rafael, parabenizar toda a organização do evento, cumprimentar o presidente da mesa, professor Wilson, as minhas colegas, Cas, Thaís e Vânia, e dizer que é uma satisfação, assim, uma oportunidade valiosa de poder falar em nome dos animais, né, e falar sobre a nossa pesquisa, né. Esse é um tema que é muito caro para mim. Inclusive, quando eu recebi o convite do professor Rafael para falar sobre esse tema, eu fiquei pensando, poxa, como quando a gente escolhe um tema, a gente acaba, aquilo funciona como um atrator, esse tema começa a nos conectar, a atrair livros e palestras e eventos, né? Porque esse é o tema da minha tese de doutorado. Eu quero falar sobre a questão da pecuária. E, inclusive, eu escrevi um artigo recente que foi publicado nesse último congresso de Bioética e Direito Animal, promovido pelo IAA, em que eu falo sobre um tema, o título do trabalho é Do Especismo às Pandemias Emergentes, em que eu busco associar a questão do agronegócio, especialmente a questão da pecuária, como um grande vetor dessa pandemia do coronavírus, né? Por quê? Porque quando a prática da pecuária ela começa a afetar a perda da biodiversidade, isso funciona isso começa a retirar uma barreira imunológica do planeta, começa assim, a mexer em áreas chamadas hotspots de biodiversidade, e aquilo acaba colocando uma série de vírus e insetos, inclusive, né, em contato com comunidades próximas, e isso acaba permitindo a proliferação de novas doenças, né? E quando você pensa no agronegócio, na pecuária, que ela trabalha com confinamento animal, criatórios de animais que ficam com um sistema imunológico também suprimido por conta das condições ali de vida cruéis, isso também acaba sendo um ponto de facilitação de novas doenças, né, e pandemias. Aí eu pensei em falar sobre esse tema e aí eu pensei, eu vou recomendar o artigo, quem quiser conhecer um pouco sobre esse tema da questão da pecuária associada à pandemia, eu vou recomendar a leitura do artigo, porque eu resolvi falar de um outro assunto, que é um assunto muito recente, que tem a ver com a prática da vaquejada. Eu escolhi esse tema por quê? Porque estava previsto para amanhã, né, dia 5 de novembro, o julgamento da ADI 5728, que questiona a Emenda Constitucional 96 de 2017, né, que foi a conhecida PEC da vaquejada, né? Então, esse tema me pareceu muito oportuno para a gente tocar esse tema, né, em evidência, para que a gente possa refletir, né, porque a gente tá tendo, eu vejo que esse assunto da vaquejada é algo muito sensível. Por quê? Porque, como eu pretendo falar agora, existe um fenômeno chamado de efeito backlash, que é um conceito da doutrina constitucionalista norte-americana, que é uma reação conservadora de parte da sociedade ou de forças políticas, né, ante uma decisão do judiciário que trata de um tema polêmico. Então, o tema da vaquejada envolve algo muito sensível, porque a gente vai ver que nós tivemos a emenda constitucional 96 de 2017 aprovada em dia, deixa eu pegar aqui a data exata para falar para vocês, dia 7 de junho de 2017. E 8 meses antes, o Supremo havia decidido uma outra ação direta de inconstitucionalidade, em que havia reconhecido que na prática da vaquejada existe uma crueldade intrínseca, e essa crueldade intrínseca, ela inclusive não permitiria que a prática fosse regulamentada. Essa foi uma ação que foi proposta em face de uma lei do Estado do Ceará, e que, por uma decisão de 6 votos a 5, houve o reconhecimento da crueldade intrínseca. E o Supremo, à ocasião, ele seguiu um padrão decisório anti-crueldade que já havia sido publicado, manifestado na ação que tratou a questão das rinhas de galo e a questão da farra do boi, né? 8 meses antes, então, o Supremo havia declarado a crueldade intrínseca, e vem então essa emenda constitucional 96/2017, que
inclui um parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição para reconhecer que práticas como a vaquejada são permitidas, né, em todo o território brasileiro e desde que se garanta o bem-estar animal, né, seja regulamentado o bem-estar animal desses bois e novilhos utilizados na prática da vaquejada. Não só na prática da vaquejada, mas outras práticas como rodeio e etc, né? Então, a gente pode pensar assim, a prática da vaquejada, ela surge num período muito antigo, associado a um estilo de vida muito pobre na região do Seridó, no sertão nordestino, e que visa, muitas vezes, as pessoas pobres, elas capturavam os animais não para entretenimento, muitas vezes era para tratá-los, inclusive, de doenças, né? Porque antigamente não havia sequer cercas, né, nas propriedades, então os animais muitas vezes eram capturados através das populações e que inclusive montavam-se em jegues, né, não era nem em cavalos. E atualmente essa prática rural de manejo do gado, a gente pode questionar, né, será que ainda se mantém ou ela perdeu suas origens? Se a gente for pensar, eu achei uma notícia na internet que fala assim do milionário mundo da vaquejada, em que diz, por exemplo, que em períodos anteriores à pandemia acontecia 600 eventos por ano, né, em arenas lotadas, com uma média de público superior a 80 mil pessoas, né, com premiações milionárias. E a gente questiona, né, até que ponto o que se está defendendo são interesses, né, do agronegócio e interesses puramente econômicos, né, totalmente desvirtuados daquela preocupação realmente com uma população pobre que tinha uma prática cultural, né? Então, eu tenho um livro antigo chamado A Voz do Sem Voz, é um livro de 99, em que há um parecer técnico da médica veterinária Irvênia Prado, em que ela fala sobre as consequências, né, da vaquejada sobre os animais, né? Então, ela vai dizer que a cauda dos animais é composta, em sua estrutura óssea, por uma sequência de vértebras que se articulam umas às outras, assim como nós humanos, né? E nesse gesto brusco de tracionar violentamente o animal pela cauda, luxação das vértebras, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, lesões traumáticas, não raro ocorre em casos de arrancamento de cauda, né? E esses processos patológicos são muito dolorosos, dada a conexão da medula espinhal com as raízes dos nervos espinhais, por onde trafegam, inclusive, os estímulos nociceptivos, né, os causadores da dor. Volto a repetir que, além da dor física, os animais submetidos a esse procedimento vivenciam sofrimento mental. O professor Daniel Braga Lourenço, ele diz que nós poderemos, inclusive, abrir mão de laudos técnicos e pareceres e apenas utilizar o princípio, a regra de ouro, que consiste em você se colocar no lugar daquele ser, né? Para aqueles que acham isso muito radical, eu gostaria de propor, então, que pensasse no seu animal de estimação, né? Se você substituísse aquele animal, né, um novilho ou boi, e pensasse num animal de estimação, né, sendo tracionado pela cauda, isso já, se aquilo fosse algo que, né, que gerasse, se a intuição moral for de que isso é cruel, então é cruel também com os animais utilizados na vaquejada, né? O segundo ponto, até para não me estender, refere-se então a esse efeito backlash, né, que consiste na tentativa, na reversão, né, ou uma reação do Congresso Nacional face a uma decisão do Supremo, né? Será que isso é possível? Pode o Congresso Nacional, a partir da técnica da reversão jurisprudencial via emenda constitucional, modificar o entendimento do Supremo? Então, a gente tem que analisar isso do ponto de vista formal e do ponto de vista material, tá? Do ponto de vista formal, a gente pode considerar que, em tese, isso é possível. Por quê? Porque a decisão da ADI, do caso vaquejada do Ceará, foi uma decisão que ela teve, digamos, ela teve vigência apenas no estado do Ceará. Então, em tese, formalmente, aqueles que vão defender a vaquejada vão dizer que isso é possível. Contudo, materialmente,
isso a gente verifica pelo menos duas violações, né? Então, a gente pode verificar, por exemplo, né, que a Emenda Constitucional 96 de 2017, ela viola viola uma cláusula pétrea, tá? E também ocorre uma violação do princípio da proibição de retrocesso em matéria ambiental. A cláusula pétrea, eu me refiro então ao artigo 225 da Constituição, né, que afronta um núcleo intangível que se refere ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, isso do ponto de vista antropocêntrico, que é o caput do artigo 225, mas também o 225, parágrafo 1º, inciso 7, que trata da proteção animal, né, que veda práticas cruéis. Esse é um direito, então, fundamental de terceira dimensão, que está consubstanciado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O segundo aspecto de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 96 diz respeito ao princípio do retrocesso em matéria, da proibição de retrocesso em matéria ambiental. Por quê? Porque essa Emenda Constitucional 96, ela abre uma perigosa fissura por onde outras práticas cruéis podem ser legitimadas, né? E também porque ela ataca garantias conquistadas para a proteção animal e a proteção ambiental que já haviam sido reconhecidas pelo Supremo. Como eu falei, o caso das rinhas de galo, o caso da farra do boi, inclusive o caso vaquejada referente à lei do Ceará, né? Então, a gente verifica que, materialmente, essa emenda constitucional ela é inconstitucional e aí eu reforço a necessidade da gente tornar isso público, né, de que há um julgamento que está para ser realizado, talvez ainda esse ano, né, referente a essa prática da vaquejada, e que ela é necessário urgentemente que ela passe pelo crivo do Supremo e tenha a sua inconstitucionalidade decretada, como eu falei, justamente porque ela abre um perigoso flanco de vulnerabilidade normativa no tocante à defesa animal e à vedação de práticas que submetam os animais à crueldade. Então, é muito importante ratificar esse entendimento do Supremo, que é um padrão decisório anti-crueldade animal, que a gente fica imaginando, se porventura o Supremo mudar esse posicionamento, o tamanho do retrocesso que isso vai acontecer em matéria de defesa animal, né? Porque a decisão lá do Ceará, naquela outra ADI, a ADI 4983 do Ceará, a decisão foi por maioria de 6 votos a 5. Foi desempatado pelo voto da então ministra Carmen Lúcia. Então a gente precisa estar muito atento e ficar assim de olho, noticiar isso, porque eu não vi uma divulgação acerca desse julgamento de maneira muito enfática. Eu vi apenas, teve um artigo do professor Ingo Sarlet e do Thiago Fensterseifer, né? E eu acho que eu pensei nesse tema porque ele tem muito a ver com a questão do que chama de vida de gado, né? Que é esses animais que ficam invisibilizados e são tratados como coisas, né? E sofrendo violências naturalizadas, né? As pessoas que participam desses eventos muitas vezes sequer imaginam que o animal está ali sofrendo extrema prática cruel, né? Então, professor Rafael, eu sei que meu tempo está chegando ao fim. Eu abro então a oportunidade para que a minha colega seguinte possa falar e coloco à disposição depois. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, pela fala. Fez uma série de considerações que, num aspecto legal, vão nos ajudar a avançar nessa reflexão. E agora, a Thaís Toches, passo a palavra a ela. Oi, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos, sim. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, né, da gente poder compartilhar um pouco, assim, né, desse universo que a gente vem traçando aí de luta. Boa tarde a todos presentes, né?
Eu sou repórter com 20 anos de imprensa, né? Vou me identificar aqui. E o que eu trouxe para falar um pouco nessa mesa, eu queria reportar, né, um pouco de alguns dados estatísticos, né? A gente trabalha muito com estatística, eu gosto de trabalhar bastante com estatística, né? Com esses dados numéricos, assim, que ajuda a gente a ter uma dimensão, né, mais palpável. Queria falar um pouco sobre isso, né, no nível mais estatístico. Onde eu moro atualmente, no município de Campos dos Goytacazes, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. É o maior município territorial do estado do Rio, né? Um dos maiores aí do país. A gente tem muita terra e, infelizmente, aqui em Campos dos Goytacazes, nós estamos aí no topo, num dos topos, né, das 5 maiores aí em índice de trabalho escravo de pessoas, né? Eu sinto como se Campos tivesse meio que deslocada assim, do estado do Rio de Janeiro. Ela parece um Brasil profundo, assim, ela tá do lado de cidades do Pará, assim, sabe? Ela segue um ritmo, ela é muito rural, ela é majoritariamente rural. Recentemente, eu e Cais, a gente fez uma live, né, Cais, falando um pouco sobre o território aqui. Então, Campos, ela é, assim, uma das maiores em trabalho escravo no Brasil, né? E quando a gente vê onde está esse trabalho escravo, é no corte da cana e na inseminação artificial de animais, está na pecuária. E quando a gente vai ver também, né, quem são os donos dessas plantações de cana, de canaviais, também são os pecuaristas. Então aqui a pecuária de corte de leite, ela é fortíssima, né? Tem vários escândalos aí, né, envolvendo Polícia Federal na questão de lavagem de dinheiro, né, na política, a política que é bem complicada. Eu venho agora como candidata, não é fácil trabalhar, eu tenho que andar muito devagar, né, por conta do meu risco, né, minha vida, mas tem muita lavagem de dinheiro também, né, em cabeças, entre aspas, né, cabeças de gado. Tem muito índice de furto de gado, né, que um dia a gente quer transformar em sequestros de indivíduos, né, a tipificação aí da natureza jurídica do animal. Então, eu queria falar um pouco assim de onde eu falo, né, eu falo aí desse lugar e falar um pouco, aí eu inicio falando, né, que sobre essa questão da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né. Eu fiz aqui um documento no Google Docs para poder me guiar, para não me perder nos dados estatísticos, que é uma declaração que ela tem até umas coisas interessantes, assim, mas ela é contraditória, né, e não funciona na prática. Por exemplo, no artigo 2º, né, que fala todos os animais têm o direito a ser respeitados, o homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, né, tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. Todos os animais têm o direito aos cuidados, à proteção do homem, nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Só que, ao mesmo tempo, vem falando, né? Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia, né? É a questão do abate humanitário, né? Então, a gente vê como que a nossa legislação ela é precária, né? Então, eu queria agora iniciar a falar um pouco sobre a questão... Eu queria linkar, né? Falar um pouco dessa relação do direito animal com os direitos humanos, né? E como repórter trazer um pouco de dados envolvendo o trabalho escravo, né? A gente tem hoje aí o índice, né? De, por exemplo, a gente vê esses escândalos, sabendo que está por trás aí da questão do Pantanal, né? No desmatamento da Amazônia, né? Toda a questão do agronegócio envolvido. A gente tem um documentário muito bom, né? Que está aí no Videocamp, né? Que é sobre a pata do boi, e ele fala sobre essa indústria, né, da pecuária na Amazônia. Eu gostaria de indicar, está disponível aí na internet. E aí eu queria falar sobre essa questão do trabalho escravo no Brasil, envolvendo a pecuária, né? O trabalho escravo está tipificado no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, atualizado pela Lei número 10.803, de 2003, né? Então, a gente tem aqui uns dados estatísticos do Observatório Digital do Trabalho Escravo, do Ministério Público do Trabalho e também da Organização Internacional do Trabalho. São dados de 2018, são dados muito recentes, né? De 2 anos atrás, né? E esses dados mostram que desde 95, no Brasil,
já foram resgatadas mais ou menos 50 mil pessoas, né, em trabalho escravo. E quando a gente vai ver onde essas pessoas estavam trabalhando, né, é na pecuária, né, no agronegócio. A gente tem aí mais de 30%, né, quase 30%, aqui está dizendo quase 30%, né, dos casos de trabalho escravo de 2003 a 2018 na pecuária. E quando a gente vai ver, a principal área é a pecuária de corte. E a gente teve aí, só de 2003 a 2018, quase 9 mil pessoas resgatadas, né, nesse trabalho aí de criação de bovinos para corte, né. Então, a gente vê também outras atividades, né, vinculadas à exploração animal, relacionadas à questão do trabalho escravo. Como eu falei aqui em Campos, que a gente é líder, né, infelizmente, a inseminação artificial de animais, né, que aqui tem muitas centrais de embriões, né, e a gente vai ver essa população também, ela é negra, né, majoritariamente negra. Campos aí, 70% da sua população é negra. Nós temos aqui 18 comunidades quilombolas, né, mais de 5 mil remanescentes, né, de quilombos aí. Então, a gente vê essa exploração animal acontecendo a inseminação artificial de animais e a fabricação de laticínios, né? Então, a gente tem mais ou menos, nos últimos 15 anos, a indústria de exploração animal escravizando mais de 8 mil pessoas aqui no Brasil, nos últimos 15 anos, de acordo com esses dados aí do Observatório Digital do Trabalho Escravo, do Ministério Público do Trabalho. E aqui não entra também, por exemplo, questões que estão ligadas, mas não são diretamente ali com o animal, né? Por exemplo, o plantio de soja, né, que vai servir à alimentação dos animais, também tem índice de trabalho escravo. Esses dados não envolvem, por exemplo, o plantio de grãos, que serve à pecuária. Então, tudo indica que esse número seja muito maior, né? E também tem, nesses números, também não estão dentro desses números o que eles chamam de área não informada, né? Que são, assim, áreas de apoio à pecuária, por exemplo, a criação e o extermínio de porcos e aves e outros animais, e a pesca também em água salgada. Nós temos o índice, assim, de trabalho escravo no Brasil, a região norte, né? E depois vem o sudeste. Região norte, né, a gente tem muito desmatamento, roçado de pastos, muita construção de cercas, né, as carvoarias, tudo isso vinculado, né. E eu queria falar aqui da dificuldade também de enfrentamento, né, passar um pouco desses dados para vocês, né. No setor pecuário, a gente não tem muitas informações, assim, sobre ações organizadas de combate a esse trabalho escravo, né, em contraposição a esse trabalho, né. Mas tem algumas ações acontecendo, né? E como repórter também eu gostaria de denunciar também essa dificuldade, assim, de divulgação, assim, desses trabalhos, né? Então a gente tem movimentos ambientalistas e de direitos humanos que têm denunciado esses conflitos, né, do agronegócio nas terras, né, que vão dizimar indígenas, quilombolas e os animais, né? E a questão ambiental também, só que esse trabalho dessas organizações também não aparecem na imprensa, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, a gente tem hoje as federações de trabalhadores rurais, juntamente com a CONTAG, né, participando junto com o Ministério Público Federal e a Comissão Pastoral da Terra, pressionando o Estado, né, empresas agropecuárias e latifundiários contra essas práticas de espoliação. Só que isso pouco aparece na imprensa, né? A gente tem os dados de homicídio no campo, assim, altíssimos, né? Aqui, no fundo no meu quintal, né? A gente tem um lugar histórico onde, um pouco mais de 3 anos, né? Foi assassinado um líder do MST. Aqui a gente tem 10 assentamentos, né, de reforma agrária. E a gente tem homicídios, né, que acontecem. Eu nem posso falar muito sobre isso, né? Na minha candidatura também eu venho falando desses assentamentos, dos quilombolas, desses conflitos agrários, né, relacionados aos ruralistas, ao agronegócio. Só que essas pessoas também, elas não podem apoiar minha candidatura diretamente, para não correrem risco, né, de morrerem. O que a gente vê, por exemplo, na Amazônia também, existe uma omissão, né, de órgãos fundiários federais, como o INCRE, a FUNAI, né, e estaduais em relação ao conflito agrário, as quadrilhas de grileiros, né. Então, a gente tem
uma omissão desses órgãos, a gente tem uma omissão da imprensa, e é como se nada tivesse acontecendo. Então fica muito difícil. A gente teve uma situação complicada também, né, relacionado a isso, que é o projeto de lei 3.715, né, de 2019, do ano passado, né, que amplia a posse de armas de fogo, né, que vai aumentar esse número aí, essa dificuldade até de fiscalização dos órgãos de trabalho escravo, né. Mas aí sobre o que eu estava falando da questão de trabalho escravo relacionada à pecuária, a Comissão Pastoral da Terra, ela até contesta esses órgãos do Observatório, né, do trabalho escravo, e ela fala que esses números são muito maiores, né? Segundo a CPT, nos últimos 22 anos, a pecuária registrou um resgate de quase 17 mil pessoas, foram 16.918 casos nos últimos 22 anos, né? Seguida, tudo na pecuária, né? Seguido pela cana-de-açúcar, né? Com 11.600 resgatados, né? E quando a gente vai ver quem são os proprietários desses canaviais, também são os pecuaristas, né? A gente tem a lista suja, né, do trabalho escravo, que quando a gente vai ver quase a metade, basicamente a metade, que tem muita coisa que é omitida, né? 43% dos autores aí de trabalho escravo são donos de fazendas, né? São pecuaristas. E eu queria falar também sobre a relação, se a gente tem aí a pecuária, né, como uma das maiores em trabalho escravo, e a gente vai ver quem são essas pessoas envolvidas em trabalho escravo, são os negros, a maior parte, sabe? A cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão entre 2016 e 2018, em um período de 2 anos, né, a cada 5 trabalhadores, 4 são negros. Então, quando a gente fala que a pecuária ela está anos a fio, né, liderando esse índice de trabalho escravo no Brasil, e aí a gente tem vários, né, o próprio observatórios, esses ministérios, né, público do trabalho, esses grupos que estão fiscalizando isso, e grupos como o Brasil de Fato, Repórter Brasil, que vão fazendo algumas matérias, né, indo nessa luta, né, por essas narrativas, por esses dados. E quando a gente vai ver que a pecuária está liderando e vai ver que a cada 5 trabalhadores, 4 são negros, sabe? A gente vê que são os negros que estão, né, nesse trabalho degradante. Aqui em Campos a gente vê muito, a gente tem muita festa do laço, né? Várias problemáticas rurais. Não é fácil trabalhar aqui essa questão, né? E eles são muito bem organizados. Então, pretos e pardos hoje representam aí 82% dos 2.400 trabalhadores que receberam seguro-desemprego após resgate, né? E entre esses negros resgatados nesses casos de trabalho escravo, são principalmente homens, né, 91%, e jovens. Então, assim, tem até aquela campanha, né, Jovem Negro Vivo, né, que é muito legal, e todas essas pautas, né, que falam sobre o extermínio da população jovem negra nas periferias, mas a gente tem que entender também que as zonas rurais, elas também são periferias, né, que eu venho pautando também na minha candidatura, são as periferias rurais, né, e essa juventude negra, pobre, né, moradora da zona rural, ela está no trabalho rural. Isso eu vejo nitidamente aqui passando na minha rua. Acabou de passar um ônibus aqui, né, de trabalhadores rurais nos meus 2 lados, e atrás também são a maioria, né, negros, jovens, que são os peões, né, que vão fazer esse trabalho de pegar o boi, levar, escolher o boi que vai ser morto e tudo mais. E eu queria também compartilhar alguns dados aqui, reportar alguns dados em relação ao combate ao trabalho infantil, né? A gente tem aí o trabalho escravo infantil, né, visto Um como minutinho, tá, natural. Thaís? Ah, tá bom, porque tem que ajudar a família. Quando a gente vai ver o maior índice aonde tem o trabalho escravo, as principais áreas de trabalho escravo infantil é nos açougues, né? Então, e também a gente tem os açougues e a agricultura, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala em agricultura, a gente está falando da pecuária, né? Que a maior parte da agricultura serve a pecuária. Então, os açougues e a agricultura são uma das áreas consideradas pelo Decreto 6.481 como piores formas de trabalho infantil. Então, gente, as críticas, né, à cadeia de produção agropecuária são todas possíveis, né? É um grande esquema, e eu deixo aqui o meu repúdio aos órgãos de comunicação que não têm compromisso com a ética, né, de estar divulgando isso. E agradeço a oportunidade por estar reportando aí esses dados estatísticos. Gosto bastante de trabalhar com estatística. Muito obrigada. Eu não vi que o tempo correu.
Obrigado, Thaís, pela fala, pelas informações que você trouxe, que nos atualizam também em relação a toda essa sorte de questões e a correlação que você fez, né, com o trabalho escravo e, enfim, essa atuação parece que a gente está ainda envolvido em um mundo feudal, né? E agora passar a palavra para a Vânia, para encerrar as falas. Em seguida, a gente vai para as perguntas que já começam a aparecer no chat. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu peço desculpas que eu entrei no meio da fala da Thaís, porque eu tive um problema de conexão. Na verdade, eu estava no celular, daí eu cheguei e fui ligar o notebook e não conseguia ligar as duas coisas ao mesmo tempo. Peço muita desculpa para vocês pelo inconveniente. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao convite por estar com vocês aqui hoje. Eu não sei se as pessoas me conhecem ou não, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou médica veterinária. Eu não tenho doutorado e mestrado, mas tenho especialização em várias áreas que sempre fizeram sentido na minha formação profissional. Então, na área de saúde pública, vigilância sanitária, ecologia, educação ambiental, saúde ambiental, comportamento animal, homeopatia. Uma pós-graduação importante na área de bem-estar animal, feita numa escola no Reino Unido. E, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em medicina veterinária legal, justamente porque a minha vida profissional, especialmente nos últimos anos, nos últimos 15 anos, tem sido, muitas vezes, participar de eventos onde, na verdade, os profissionais muitas vezes não estão, como provas de vaquejada, rodeio, criações de animais como cães e gatos, a pedido do Ministério Público. E eu acho que hoje a gente vive uma situação bastante complexa. Eu tinha feito uma pequena apresentação, mas eu acho que não dá tempo, né, Rafael, da gente fazer essa apresentação nesse contexto? Dá tempo ou não? Faz assim ou não? Se dá tempo, você tem 15 minutos. Acho que dá sim, bem resumidamente. Então, mas se não, é porque tem algumas imagens que eu acho que elas eram importantes. Então, Sim, é só você compartilhar a tela. Eu vou compartilhar aqui e vou tentar ser o mais objetiva possível. Vocês estão me vendo, Rafael? Eu vou já colocar a apresentação aqui rapidamente para a gente entrar meio que direto nesse tema. Ótimo, está aparecendo para a gente. Para vocês que assim, eu fiquei ouvindo todos os meus colegas que tão brilhantemente falaram sobre as questões das práticas agrícolas, e o que eu vejo é que muitas vezes a sociedade vê uma situação como essa, né, com aspectos meio bucólicos, como a gente via no passado em relação ao homem, né, o humano convivendo com a natureza, com aquela entrega que era feita de uma forma muito individualizada do leite na casa das pessoas que viviam, né, nos pequenos agrupamentos que se transformaram na cidade. Mas, na verdade, por exemplo, quando a gente está falando do gado de leite, a gente está falando de uma situação como essa. Né? É uma imagem que é pública, né, de uma empresa produtora de leite, mostrando que realmente os animais são tratados como máquinas de produzir leite. E só para a gente entender, no Anuário do Leite de 2020, eles mostram, né, que são produzidos, só para vocês terem uma ideia, para a gente pensar e refletir um pouco nesse tema, são produzidos 6,3 bilhões de litros de leite, então foram captados nesses 3 primeiros meses deste ano. E isso ainda significa 5,2% a menos o volume de leite do que foi coletado no ano passado. Quando a gente olha, na verdade, a evolução desse processo de produção, né, a gente vê a magnitude da produção, o aumento, né, então, da produção leiteira nos últimos 12 anos, a gente vê que nós temos um aumento da produção com menos produtores, menos vacas ordenhadas e uma maior produtividade condensada, mesmo assim pela redução dos produtores, ou seja, existe uma seleção genética. E essa seleção genética, ela não é de fato uma seleção genética no modelo tradicional que nós possamos ter aprendido nas escolas, né? Então, só para vocês entenderem, a gente tem uma produção total maior de
do que a produção da Argentina, num período de tempo curto, né, 10 bilhões de litros de leite. E em 12 anos, o Brasil cresceu praticamente uma Argentina na produção de leite, porque é o que a Argentina produz, em média, anual em leite naquele país. Então, a gente, na verdade, percebe que hoje a gente tem um número de bovinos, né, que engloba outros países que eram tradicionalmente reconhecidos como produtores de leite. E da mesma forma, quando a gente fala do gado de corte, né, que é assim conhecido, a gente vê que não existe mais esses sistemas de produção antigos, né, que muitos de nós, através dos nossos avós, dos nossos pais, ou até dos nossos bisavós, dependendo da faixa etária, conheceram. O que nós conhecemos hoje no processo de criação de animais é algo assim. Então, de uma situação onde a gente não tinha uma padronização, a gente tinha muitas características peculiares individuais, a gente tem uma massificação da produção dos animais, em geral, graças a uma padronização genética desses animais. Então, o que a gente observa no mundo atual, né, no momento atual no país, é que o Censo Agropecuário de 2018 mostrava que o rebanho bovino estimado era de 171 milhões de cabeças de gado, né? E o que a gente já viu que em 2019 isso passou para 214,9 milhões de cabeças de gado, ou seja, 1/5 da população mundial estimada pelos órgãos de agricultura dos Estados Unidos que existe no mundo. Então, aqui só para a gente olhar, né, como é que ocorreu esse crescimento, e aí eles dividem no total do rebanho, quantidade de cabeças de bezerros, a quantidade, a capacidade de produção, quais foram as taxas de consumo e as taxas de exportação. E o que é interessante é que a gente observa que em 2019 a gente teve uma redução em relação à exportação do gado. Isso não é uma novidade, porque quando a gente vai olhar em revistas ligadas à área da zootecnia, né, que é importante a gente entender que a zootecnia é uma ciência brasileira que trabalha única e exclusivamente a produção animal. Então, já no artigo de 2005, do professor Alfredo Ribeiro de Freitas e colaboradores, a gente vê que ele traz para nós uma modelagem do crescimento populacional do rebanho bovino brasileiro. Se a gente pensar, falar, mas 2015 são 15 anos, e olha que interessante, né? A gente vai observar que ele já dizia que o Brasil possuía o segundo maior rebanho bovino, de modo que sua produção de carne bovina é superada apenas pelos Estados Unidos. Isto já era um dado de 2002, senhores, ou seja, 18 anos atrás. E é bem interessante porque ele vem mostrando, nesse artigo de 2015, vários fatores, né? Então, ele fala que a bovinocultura tinha essa grande capacidade de crescimento, especialmente se ela se desenvolvesse voltada para a região centro-oeste do país, que as tecnologias modernas de melhoramento genético, a eficiência no manejo na sanidade animal, a exploração da pecuária ecológica, eram fatores importantes, né, que devem ser levados em conta. Nesse trabalho desse outro pesquisador, do Pineda, dizer que, caso da produção bovina brasileira, histórias associadas ao crescimento, ou seja, quando a gente não conseguisse crescer de uma forma alinhada, né, esperando chegar agora, né, no momento onde nós estamos com mais ou menos 200 milhões de animais só para corte, isso provavelmente se deveria aos sistemas de criação que eram desenvolvidos em pastagens extensivas, dos animais periódicos de forragem, e uma falta da adequação do potencial genético dos rebanhos, ou vice-versa. E aí eu mostro para os senhores fotos atuais de muitos locais do nosso país, onde a intensificação do sistema de criação feito com esse confinamento ou semi-confinamento dos animais, se os senhores olharem ao lado direito dessa imagem, vocês vão ver que existe uma semelhança, ou seja, a gente criou um sistema industrial de produção de carne que cada vez mais se aprimora no dia a dia da nossa realidade. E aí, quando a gente faz uma busca rápida, né, nas revistas mais ligadas, né, nos sistemas de comunicação mais ligados ao desenvolvimento do agronegócio do país, a gente vê que numa matéria de 2019, eles falavam sobre os avanços tecnológicos que revolucionaram
revolucionaram a pecuária brasileira. Então, eles citam aí as balanças eletrônicas, os brincos, coleiras e chips eletrônicos, o melhoramento genético, as estações meteorológicas, o controle pecuário via drones e os controles de plantas daninhas. Em compensação, numa matéria recente agora, né, quais foram as inovações de 2020, apesar de tudo aquilo que a gente está vendo acontecer por conta da pandemia, não só no nosso país, mas no mundo, eles mostram que existem mais sistemas que já foram desenvolvidos num curtíssimo espaço de tempo para cada vez mais aprimorar todo o sistema de criação de bovinos no país. Não podendo deixar de lado, embora eu vi que a CAS fez um relato bastante interessante já a respeito da exportação marítima de gado vivo, então aí a gente está vendo uma foto do navio Nada, já dentro do mar, né, já fazendo uma viagem. Em matéria trazida pelo site do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro, ele já fala sobre o levantamento de transporte marítimo do gado vivo e eles mostram, na verdade, todas as missões nessa matéria que têm sido realizadas a outros países para se implementar e ampliar o crescimento da exportação de animais vivos para outros países. Aqui algumas fotos, né, mostrando o que de fato eles dizem que acontece do lado esquerdo, um enorme navio transportando os animais, tudo muito organizado, e do lado direito, como bem colocou, acho que a CAS mesmo fez essa colocação, mostrando a realidade, tanto do navio Nada, que foi alvo de uma ação judicial que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal conseguiu uma liminar, que pela primeira vez no mundo manteve por cerca de 72 horas a exportação suspensa desses animais, e a foto embaixo é a foto do adernamento, né, daquela embarcação, embarcarena. A gente pode notar que aí não é um mar, aí é um rio, e os animais que não foram mortos por afogamento ou por esmagamento quando do adernamento da embarcação, eles morreram diante dos ataques da população que morava no entorno, que caçou impiedosamente os animais, gerando uma situação extremamente danosa para o meio ambiente e de bastante agressão. Ainda para lembrar, né, a recente polêmica, né, do boi bombeiro, e aí colocando para vocês a realidade, né, que nós temos. A gente viu que um dos motivos alegados do incêndio no Pantanal foi a falta do boi bombeiro. Então, lembra que o agronegócio deveria ir para a região centro-oeste, aí então resultado disso tudo, né? Eu não vou me estender, mas aqui eu acho importante a gente lembrar, em outros cenários, infelizmente, tem visto que todo o movimento de proteção e defesa animal, que por décadas lutou ferrenhamente para que práticas fossem, né, se não, mas com certeza abolidas do dia a dia da nossa civilização, como rodeio, e também as provas de vaquejada, foram alvos, então, de uma emenda constitucional, que o Rafael brilhantemente também já trouxe aqui para nós, eu não vou me estender, e que, como ele bem colocou, abre portas para que cenas como essas que nós estamos vendo aqui, da farra do boi, voltem a ser também uma possibilidade de recrudescimento dentro do território brasileiro. Então, aqui o recurso, né, de 98. Então, quando eu digo que, na verdade, a gente está vivendo um momento em que a gente faz como uma lei da física, né? Toda ação gera uma reação. Então, a gente agiu e teve uma grande construção nos últimos 20, 30 anos em prol das mudanças das políticas públicas, tentando trazer um pouco mais de respeito, né, e menos sofrimento dos animais, e a gente atualmente vê para onde nós vamos parar. Eu acho importante, Rafael, que a gente traga aqui para todos um pouco das características comportamentais dos bovinos, para que a gente entenda que, de fato, a gente tem que continuar nessa luta, embora é uma luta desigual, nós somos o país do agronegócio. Gostaria de lembrar aos senhores que o que tem salvado, de alguma forma, a economia brasileira é o agronegócio, e, entre eles, uma das grandes características é a exportação de carne ou de animais vivos, mas a principal é a exportação de grãos, né? Quando a gente vai olhar os relatórios, a gente vê isso. Então, a gente tem que olhar para essas questões ligadas aos animais, lembrar que, embora pequenos, mas a gente tem muitos estudos significativos em relação aos bovinos.
que são animais de visão panorâmica, sempre vigilantes, hábitos de vida familiar, se reúnem para proteção. As mães têm acentuado o comportamento de proteção aos seus filhotes, então aqui eu gostaria de lembrar todo o processo, né, produtivo, tanto de gado de leite como de corte, onde isso é completamente desconsiderado. A vaca líder sempre caminha no meio de um grupo de animais, não na frente, como muitos podem imaginar. A que anda na frente do grupo tem predominância de um comportamento de busca, que é aquele comportamento de curiosidade, e menos comportamento de medo. Os bovinos também detestam gritos, sabem quando alguém está com raiva desses animais, têm um sistema nervoso adaptado para identificar situações de ameaça em potencial, se assustam facilmente. Quanto maior o medo, maior a zona de fuga para os bovinos, quanto maior o tratamento rude, maior o medo desses animais. E o gado de corte, em geral, é quem mais sofre com os maus tratos e a crueldade deliberada. E aqui, 2 trabalhos só para apontar para vocês os erros mais comuns que se cometem também na pecuária e os estímulos, até mesmo moderados, que podem causar muitos problemas comportamentais com danos nesses animais que podem ser danos complicadores, né, da sua segurança e do seu bem-estar. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente discutir essa questão de como os animais se comunicam, né? Qual é a capacidade de linguagem que os animais têm. Então, eu trouxe aqui para os senhores um slide que a gente usou bastante durante toda a discussão, e eu, pessoalmente, tive a oportunidade de participar de todas as discussões. Hoje, inclusive, ao ver a apuração dos votos, né, dos Estados Unidos, eu me lembrei do dia que saiu o resultado da eleição dos Estados Unidos, há 4 anos atrás. Nós vimos essa situação que vocês estão vendo acontecer, e foi um dia que a gente teve uma discussão no Senado contra essa emenda, que acabou virando uma emenda constitucional, e infelizmente ela não só a emenda aconteceu, né, mas a gente viu o desastre desse governo americano e a nossa situação brasileira. Mas por que eu estou trazendo essas informações? Porque pequenos sinais Vânia, um minutinho, tá? na expressão comportamental desses animais, ele é importante para que nós entendamos o seu comportamento. Então, nós temos trabalhos que falam sobre que falam sobre animais adultos. Aqui, mostrando para os senhores uma cena de aglomeração desses animais, nada mais, nada menos do que numa atividade que precede a entrada dos animais num evento de rodeio. Então, eu não sei por que motivo eu não sei, mas esses vídeos não são do meu computador, eu não sei o que está acontecendo. Mas essa seta vermelha mostra um bovino embaixo do outro, num momento imediatamente anterior à entrada de um animal dentro de uma área de rodeio. Então, aqui um animal agora, mas só apontando os olhos, a posição das orelhas, indicando uma ansiedade e uma preocupação com o que vai acontecer com ele a seguir. Esse é um aspecto bastante estudado, né, na ciência médico-veterinária, por todas as escolas de veterinária que têm uma boa formação. Então, essa foto, para mim, ela é muito emblemática, né, porque mostra a situação corporal de um animal que nasce, de fato, um animal desse peso, a não ser que recebesse estímulos muito aversivos, poderia expressar um comportamento dessa forma, né? Lembrar os senhores que o que nos faz ter certeza de que os animais têm comportamentos e respostas muito parecidos conosco são os princípios da homologia, e que toda vez que nós usamos esses animais de forma inadequada, nós, na verdade, causamos danos muito importantes nesses animais. E quando a gente fala em rodeio vaquejada, não são simplesmente as provas, né? Só por isso já seriam penáveis, mas também os treinamentos que esses animais passam, fazendo com que eles sofram, não apenas física, mas também mentalmente. Há alguns anos, a professora Carla Molento foi orientadora de um trabalho que trouxe muito claramente essa manifestação comportamental dos animais, por exemplo, no caso de uma marcação a ferro, né, para fazer as marcas que são hoje determinadas, são 16 marcações que os animais sofrem durante a sua vida, que é bastante curta, de aproximadamente 3 anos,
antes de ir para o abate, por exemplo, e todo o comportamento de dor que eles passam. E essas marcações existem porque esses animais precisam de controle sanitário. Também não vou me ater aqui, mas acho importante a gente dizer que a partir de 2012 não existe mais desculpa, né, para que a gente não leve em consideração o que a ciência nos diz, apesar do momento tão desafiador que nós vivemos na sociedade mundial, na não credulidade da ciência, mas eu acredito a isso, o fato de nós não trazermos, de fato, numa linguagem simples da sociedade, o que esses conhecimentos significam. Lembrar aos senhores que nós temos uma série de caracterizações, já estou no penúltimo slide, beleza. Em relação a lesões e danos aos animais, e nós precisamos entender deles muito bem, independente do nosso grau de compreensão mais ou menos técnico, e que apesar do Conselho Federal de Medicina Veterinária ter criado uma resolução em 2018 que fale sobre as questões de maus tratos para os animais, a questão dos bovinos ficou bem aquém daquilo que nós, enquanto médicos veterinários, entendemos que deveria ser colocado em consideração. Então, a escolha, se a gente vai continuar vivendo no mundo de Descartes, ou no mundo da ciência, né? É uma escolha nossa, fato, né? Então, que nós não podemos mais compactuar com tanta exploração desses animais como vem acontecendo no nosso país. Eu agradeço, foi passado um pouquinho do tempo, mas agradeço a oportunidade. Obrigado, Vânia, pela fala, pelas imagens também que chocam, né? E desmontam toda essa questão da alma animal, né? Que é tido como inexistente, né? Feitas as 4 falas, acompanhar aqui para destacar se tem algumas perguntas, Rafael. Não tivemos perguntas, apenas comentários agradecendo e trazendo outras questões. E, se você achar pertinente, a gente pode dar 1 minutinho, 2 para considerações finais. Porque a gente tem pouco tempo, eu só fazer um resumo, né? Então, resumo é impossível, né? Mas, de qualquer jeito, né? A CAIS, ela já tinha feito uma série de considerações, né, sobre a importância da militância, né, desde cercando lá o Porto de Santos, e que é o caminho, me parece, para uma mudança de perspectiva cultural, né? Sem vir de baixo para cima, as relações, vamos dizer, jurídicas que estão colocadas e foram muito bem colocados pelo Rafael, os avanços e retrocessos, momento de reconhecimento pelo Supremo de determinadas posições, mas que depois não terminam se operacionalizando ou não ganham a concretude que se esperava, né? Ou seja, ainda não é o direito não humano algo assentado entre os juristas, né? É uma novidade, ainda é uma novidade, por mais que não seja uma novidade a relação entre os homens e os animais, entre os homens e a floresta, para a gente estender para outros tipos de vida, né? Mas, de qualquer jeito, é nessa confluência entre uma militância, uma atuação permanente e garantia de ferramentas jurídicas que a gente vai conseguir avançar. A Thaís nos trouxe também vários elementos, né, coligando a uma série de elementos ligados ao modelo capitalista, sobretudo ao modelo patriarcal, e não à toa reverbera também no que eu chamei de feudal, né? Esses rodeios, esse trato de animais, que lembra
lembra a cultura espanhola das touradas, né? Ou seja, é um exercício de bestialidade que continua sendo perpetrado, né? Ou seja, é como se fosse o homem a demonstrar sua força domando a natureza. Então, hoje é o vaqueiro pulando ali nas fotos para segurar o boi. Uma caricatura, né? Como se dizia, né? Primeiro é tragédia, depois é farsa, né? Então, já aparenta muito dessa decadência de um modelo cultural que já deveria ou poderia estar em um estágio, vamos dizer assim, mais aprimorado, né? Já tivemos tempo de rever nossas próprias falhas, ou pelo menos muitas delas, né? E já é mais do que hora de avançar nessas questões. Mas eu agradeço particularmente cada um, a Cais, o Rafael, a Thaís e a Vânia. A gente vai começar outra mesa às 16, mas passar, né, a palavra a cada um para, em 2 minutinhos, fazer uma fala final. Então, na ordem, a Cais, depois o Rafael, a Thaís e a Vânia. Obrigado. Bom, só posso agradecer a oportunidade de escutar, né, ativistas tão dedicados e que se aplicam, né, no aperfeiçoamento a partir das suas áreas. Vânia, Thaís, Rafael, né, Rafael também no MOVE, né, fazendo um trabalho incrível, o professor Wilson, toda a equipe que está viabilizando essa grande discussão aqui, muito importante na defesa dos animais não humanos, né, da preservação do meio ambiente. Eu encerro aqui, respeitando o tempo de vocês também, e me coloco à disposição para fortalecermos aí os nossos trabalhos em unidade. Uma boa tarde. Da minha parte, eu gostaria de agradecer também, dizer que foi uma honra, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de falar nesse evento e dizer que fico à disposição para quando vocês quiserem expressar de debater algum tema ou material, dizer e enfatizar aquilo que a professora Vânia falou há pouco sobre a necessidade da gente rever esse paradigma cartesiano, dualista cartesiano, né, que foi responsável por promover essa ruptura, né, entre o ser humano e a natureza, né, fazer com que a gente se visse fora da natureza. Na verdade, nós somos a natureza, né, vivemos em um ecossistema, estamos integrados, somos interdependentes e nos relacionamos de maneira a afetar todo o sistema, né? Então, um pensamento sistêmico é muito importante, né, a gente adotar ele, porque ele faz com que a gente tenha uma visão de conjunto maior e consiga ver esse tecido, nessa teia que está todo mundo interligado e que é tão importante a gente viver de maneira a preservar, né, o equilíbrio dos ecossistemas e viver de maneira assim, mais respeitosa em relação aos animais, né? Que eu acho que essa pandemia está mostrando para nós assim que é um momento em que a gente precisa rever urgentemente nossos hábitos, né? Relatórios da ONU apontando a necessidade de uma mudança na dieta mundial, né? Porque o impacto é muito grande da pecuária. Mas não quero me estender, apenas agradecer e fico à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, da gente estar falando um pouco sobre isso, né? Eu costumo falar que essa coisa de pautar esses assuntos que são tão invisibilizados, né, não são invisíveis porque a gente está vendo, a gente está mergulhado nesses temas, nessas questões, mas são tornados invisíveis. Então, muito importante a gente estar pautando esses debates. Agradeço ao professor Wilson, Rafael, os outros componentes da mesa e também ao público presente. Tem uma galera aí, né, acompanhando. Muito obrigada. E aqui eu sigo, né, esqueci de falar que eu também tenho atuado em proteção desses animais, né, que eles são violados pelo leite, para exploração do leite, e aí eles usam o animal até não conseguirem mais, aí me acionam, não eles, outras pessoas, aí tem uma vaca caída ali, e aí eu vou lá tentar
junto com a equipe veterinária, passar um mês lutando com aquele animal. Assim, foram vários casos só esse ano e não foram bem sucedidos, né? Todos eles morreram, apesar de todo o suporte que a gente deu, porque foram muito explorados, né? Então, também gostaria, assim, de sugerir que vocês que são pesquisadores, que estão com tantas informações tão valiosas, que consigam tentar o contato com bons jornalistas, bons repórteres, né, que estejam meio que por fora, né, não estejam muito submetidos às linhas editoriais, né, desses veículos, para que possam estar, Brasil de Fato, outros veículos assim que vão mais à margem, para estar jogando, eles possam estar transformando isso em matérias jornalísticas, para a gente poder pautar mais a imprensa, vocês que estão mergulhados em tanta informação e tanto conteúdo, né, para poder pautar aí as reportagens, para que a gente possa avançar a nível de informação. Então é isso, muito obrigada, parabéns a todos pela luta e que a gente consiga ter muita força do universo para a gente seguir em frente, porque não é fácil, o psicológico foi destruído, mas a gente precisa lutar. Isso aí a gente vai ver o resultado mais para frente, né, com as novas gerações e com esse trabalho também de estar nas redes sociais e pautando esses veículos. Muito obrigada, parabéns. Bom, eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer o convite do Rafael, muito querido amigo, que faz um trabalho extraordinário também no MOVE. Professor Wilson, muito obrigada, eu não lhe conhecia, mas eu estava assistindo uma outra apresentação do senhor antes daqui, hoje de manhã, e também desse evento, gostei bastante da abordagem, e eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, Thaís, eu espero que na sua geração, porque eu já passei de 60, então, assim, o meu tempo é mais curto. Mas eu acho que na sua geração a gente vai conquistar muitas coisas importantes, tá? Eu acho que vai ser muito importante essa luta, essa garra que vocês têm. Eu tenho dito, e eu gostaria de deixar isso aqui muito claro, que tem duas coisas que nós precisamos fazer. A primeira é fortalecer mais esse movimento, né? A gente não pode ter protagonistas. Eu acho que um grande problema que a gente tem é o protagonismo. A gente precisa ter um movimento protagonista pelos animais. Isso é muito importante. Então, a proteção animal, os técnicos, sejam da área médico-veterinária, sejam da área do direito, que é outro ganho extraordinário que eu vejo crescer de uma forma incrível, essa área do direito animal, a gente precisa fazer uma coalizão, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar reunido de forma muito forte. E eu acho, Thaís e Cass, que nós precisamos, e o Rafael, que não está no meu campo de visão agora, eu acho que nós precisamos fazer mais movimentos como esse. A pandemia nos trouxe uma coisa única, que é a possibilidade de estarmos, cada um de nós, num lugar muito distante, mas, ao mesmo tempo, estamos todos juntos. Nunca a gente teve tanta informação e conhecimento à disposição e com qualidade como agora. Então, eu acho que a gente tem uma coisa polarizada, a ciência não serve para nada, e nós temos a pandemia a nosso favor. Então, vamos tirar desse momento a possibilidade de criar mais eventos, pequenos eventos, grandes eventos, popularizar a linguagem. Outro dia eu fiquei encantada de uma pessoa que eu nem gostava, ver uma live da Anitta, com um deputado aí do Rio de Janeiro, extraordinária, falando sobre a regularização de terras irregulares. E eu fiquei encantada de ver o quanto ela entendia. E eu fiquei pensando assim, gente, a gente precisa disso, linguagem simples, pessoas engajadas que têm público, para que as pessoas passem a entender o quanto nós temos que mudar a nossa forma de viver, para preservar o meio ambiente e, acima de tudo, para respeitar a vida dos animais. Eu agradeço em nome do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal a oportunidade e em meu também. Obrigada. Então, muito obrigado cada um que falou, e as palavras finais da Vânia assino embaixo. Eu acho que, de fato, o movimento é muito mais importante, obviamente, né? É a vida que segue, e não apenas, quer dizer, não apenas, é claro que é forte a contribuição de cada um isoladamente, mas ela só tem sentido se ela fizer parte de uma ação conjugada com a dos demais. E adorei também que a gente tem que aproveitar a pandemia nesse sentido, né, de criar maiores redes, maiores relações, avançar, porque parar não é opção, desistir não é opção. A gente tem que
tem que ir à frente e lutar sempre, porque ainda está muito o que fazer. Muito obrigado. E convido todos e todas a permanecerem, porque vamos iniciar a quinta e última mesa desse fórum, né? Um fórum longo, começou, na verdade, ontem, com a conferência de abertura com o professor Jailson. Hoje já ocorreram